Marinho Júnior, já aqui com a gente. Falar da coletiva primeiro, Yuri, rapidinho. Eu tava ouvindo você, eu tava subindo aqui, tava ouvindo você. E assim, eu falava muito antes, assim, ó. Vocês não vão ver aqui eu fazendo pedido de saída de técnico nenhum. Não pedi a saída de Jorginho no 5-1, não pedi a saída de Joel no 7-3. Nem Kleina, irmão, que eu acho que Gilson Kleina foi o técnico que mais me estressou comandando o Bahia, irmão. Que você via um bando em campo, você via um cara de relacionamento ruim com o jogador e tal, e eu não fazia, tipo, campanha de, tem que, tá na hora de ir embora, não sei o que e tal. E eu falava assim, ó, pra mim, Rogério só sai se ele entregar o cargo. Só que tem 2 pontos que eu notei da coletiva. Existem 2 pontos. Pra mim, o Rogério não entrega o cargo, mas eu senti uma coletiva do Rogério não sabendo de uma demissão, mas pronto para ser mandado embora a qualquer momento. Um Rogério que, se o Grupo City decidir na parada da Copa encerrar o ciclo, ele vai entender, digamos assim. Pareceu uma entrevista de defesa de emprego. Exato. Que ele tava defendendo dele. Tipo assim, resiliente. Foi uma coletiva de Rogério justificando o porquê que ele tem que seguir no comando do Bahia, porquê que ele ainda é o técnico do Bahia e que as coisas que ele vem trabalhando e vem treinando, elas acontecem em campo, mas falta a cereja do bolo. Falta o gol. Tipo, ó, a jogada trabalhada, do jeito que a gente treinou, ela aconteceu quando chegou na hora. Um exemplo, eu falei ali com o Rogério rapidamente, e ele disse que no lance do campo, que ele não viu ainda um replay e tal, mas que no lance do campo, ele acha até que a tomada de decisão do William José foi correta. E eu falei assim... Algumas pessoas defenderam isso também. Meu 9 cabecear pro meio da área, Rogério. Ele falou, eu acho que foi correta. Só que o Everton tinha que ter cabeceado pro chão, pro lado, e não em cima do goleiro. Né? Então eu falei assim, ó, brincando aqui, vamos inverter o camisa 9. Carlos Vinícius não ia mandar aquela bola ali pro meio da área, nunca. Aí ele deu risada e saiu. Né? Tipo, é porque assim... Eu falo de um 9 com fome de gol, irmão. Eu acho que você foi preciso nisso, né? O 9 com vontade de espantar crise. Né? A bola, porra, vem pro 9, meu irmão, na hora, na cara do gol, eu precisando de um gol, depois de ter perdido um de cara, é pro 9 decidir, velho. É pra ele chamar a responsabilidade, né? Fica aparecendo, não tô dizendo que é isso, gente, mas fica aparecendo uma transferência de responsabilidade do seu principal artilheiro, né? Dele jogar essa bola pro meio. Ele tinha que cabecear a bola pro gol. O passe, Marinho, foi teleguiado, irmão. O passe foi com GPS. Foi passe de drone. Sabe? O passe quando a bola saiu Vamos lá, 2010. A bola quando... 2010, Pituaçu. A bola Jael cabeceia aquela bola ali pra Moraes no meio da área? Jamais, velho. Gilberto cabecearia aquela bola pra alguém? Não. Então, assim... Gilberto dá uma bicicleta quase que 100 mas, anos. mas sabe o que é também? Eu acho que o William José ficou mal acostumado pelas duas Não, vezes que ele fez com não, Vitória. Não, Jax. Ele já pegou bola E aí, dentro da área pra bater e rolou pro lado. Não é. É o estilo dele, né? Às vezes falta isso que o Marinho falou. Falta esse... O William José, ele não é centroavante de origem. E eu não tô falando de errado, gente. Porque se o Everton faz o gol, tava tudo lindo, tudo E correto. a gente ia chamar ele de gênio. Eu tô falando de fome de gol, irmão. De um momento como esse, que o jogo tá 0-0, o meu 9 tem que ser fominha, pô. Meu 9 tem que ser o cara que ele vai entender o seguinte: do goleiro até o 10, vão tocar a bola. A hora que chegar em mim, irmão, é pra eu finalizar. É porque assim, olha o que o Marinho tá dizendo, por exemplo, os lances do Vitória era pra ele tocar mesmo. Mas assim, você tem cruzamentos que a bola vem e o William José tá tentando de letra. Que são bolas muito mais difíceis do que essa que chega pra ele. Vamos pro Vitória, então, pra quem tava querendo comparar. Porque tem gente que só gosta de olhar a grama do vizinho. Kaiser ia cabecear pro meio da área. Kaiser ia chutar a bola fora do barradão, mas ele não ia tocar pro meio. É isso, assim. Eu acho que faltou assumir essa responsabilidade de ser o cara que decide. Né? Pra ele. Eu acho que aquela bola é uma bola pra você cabecear pra dentro do gol. Porque ele é o artilheiro, ele é o cara que tem que fazer isso, o ofício dele é esse, né? Apesar de não ser centroavante de origem, o William José era ponta quando surgiu lá no Barueri, se eu não me engano, no Grêmio Barueri. Há muito tempo ele já é um finalizador, ele já é um jogador que faz gol. Eu não sei se o William da Real Sociedade ia tocar essa bola pro meio. Pronto. Assim, só pra entender, pra galera entender um pouco do contexto, né? Eu só falo que num momento como esse, pô, o jogo semana retrasada aqui,
Pulga cruzou a bola, ele deu uma testada pra dentro do gol, pô. Aí você vem uma bola dessa na medida de novo, o cara não dá uma testada, pô. Dá uma testada pra dentro do gol, faz a zorra do gol e acabou. Se ele cabeceia e o Everton pega e tal, a gente não ia estar achando tão absurdo quanto, de certa forma, faltar uma fomeagem. Faltar uma fomeagem, às vezes precisa. Às vezes me estressa esse toque demais. Eu gosto mais do cara que pega a bola tipo Pulga e Sanabria e vai pro X1 e ganha o X1. O Sanabria de hoje é o Sanabria que chega no ano passado e encanta a gente. E pelo discurso do Rogério, eu já não vou de kick. Pelo discurso de Rogério, pra mim ele vai botar semana que vem contra o Coritiba. Deixa eu só trazer aqui, Eu ó. não tive tanta certeza não, porque eu ainda comentei na hora, acho que Jesse não tava do meu lado. Tipo, ele exalta no drible, ele fala, tá evoluindo, tá melhorando. Mas ele fala, quem sabe? Quem sabe? Pronto, Aí ele foi o que fala, ele tem falou. o kick, Foi o que quem ele sabe, falou. porque tem o kick, tem o Ademir, aí ele resgata Agora o Furquim. Bia tocou em mim assim na hora da coletiva. Ele fala que Cauê sentiu e tal. Não sei se é aquecimento, porque o Cauê não joga contra o América. Ele No fica no sub-20. banco. Ele ficou no banco. Ficou no banco. Mas eu acho que ele não entra, ele entra. Não lembro. Não lembro. É isso que eu tô dizendo. Ele Será que ele começa no sentiu no banco. aquecimento alguma coisa? Porque o Rogério disse que ele sentiu um incômodo. Sobre Sanabria, que o pessoal do Voo de Bahia botou. Mais participações em gols entre os pontas do Bahia em 2026. Sanabria, 6 gols ou assistências em 393 minutos. Kike Oliveira, 4 gols e assistências em 1.353 minutos. Ademir, 3 gols e assistências em 864 minutos. E Eric Pulga, Aí, se você- 3 gols e assistências em 1.548 minutos. Se você levar isso pra coletiva, o Rogério vai dizer, sabe o quê? Ah, mas os gols de Sanabria também foi bola passada no meio da área, o gol tava aberto, ele só chegou e tocou. Ele não tem mérito de estar ali, né? Não tem. Não tem muito o que falar, seja da direita, do lado esquerdo, flutuando, voando. O Sanabria tem que ganhar Agora, essa posição. quando teve chance de começar a partida, foi muito mal. Mas foi uma. Não, eu tô dizendo. Sim, concordo. Mas E assim, foi uma. eu concordo Até- com você. até Não nesses não números- pode ser uma. Até nesses números, quantas oportunidades tiveram os outros pontas, o Kike Oliveira, o Ademir, o Eric Pulga, que nem acho que fez uma boa partida hoje o Eric Pulga, Mas- apesar do gol perdido. Mas é isso. Pulga é mais uma boa partida e mais uma... E a gente tem um mais, né? A gente tem uma E sempre resistência. não é mais uma boa partida, mas são 15 jogos sem nenhum gol no Campeonato Brasileiro, amigo. Exato. Então, assim, independente de quem seja, eu acho que pra começar a escalação do ataque na próxima partida, você tem que ter o Sanabria. É Sanabria e... Sanabria, Pulga e mais um. O Até próprio que- Pulga. Até acima do Pulga, pra mim, o Sanabria tem que ser a primeira opção. Os números estão aí mostrando. O cara Sim. que tem entrado, tem feito participações, a torcida tá pedindo. E hoje, Aquele amistoso que teve, de novo, aquele amistoso não é parâmetro de nada, de absolutamente nada. O nível do adversário, 6 gols, os 6 tiveram participação do Sanabria, no amistoso que teve no CT tem, acho que 15, 20 dias. Irmão, não tem o que falar. O campo mostra. Ah, mas a parte de marcação, a parte tá... Irmão, conserta. o dá um vento, jeito. o sol, a lua. Nem que você fique ali gritando com ele 90 minutos. Compra um megafone e fica ali 90 minutos no juízo Manda dele, alguém irmão. lá na torcida com o megafone. Exatamente. Não tem como. O Sanabria tem que ser titular na próxima partida. É isso. Eu acho que ele precisa ter sequência, porque se você olhar os últimos jogos do Bahia, vamos lá, São Paulo, começa Kike e Pulga. Certo? Eu lembro do Pulga. Eu acho que Kike erra no também. gol no Verdade. Ó, o Kike jogo- e Pulga. Kike Pulga. né? Aí o jogo seguinte é o quê? Cruzeiro? Depois de São Qual Paulo? o jogo? São Paulo é Cruzeiro depois. Cruzeiro. É. Aí começa quem? Nada. São Paulo Pulga e São Sanabria. Paulo ele foi de Isso. Pulga, Kike Oliveira e o William José. Aí vem Aí Cruzeiro. Cruzeiro ele Pulga, foi com Aí ele foi com o Sanabria. Pulga, Sanabria e o William José. Que foi a partida ruim do Sanabria como É. titular, que saiu no Aí intervalo. vem o Remo. Aí o Remo ele foi com Kike Oliveira e Iago Burduc. E Everaldo. Everaldo. Aí hoje ele começa com Ademir Pulga Pulga. e, William aí José. o William José. mudando o tempo todo. É porque Não o dá William, sequência. o tornozelo tava um mocotó, ficou fora mas do aí- jogo do mas Remo, é- senão seria mantido. Não, mas aí eu não tô falando do centroavante, eu tô falando dos pontos. Dos pontas. Tá mudando sempre, não tá dando sequência a ninguém, precisa dar sequência a alguém. Exato. Né? Se os números estão mostrando o cara tá rendendo no segundo tempo, dá um pouquinho de sequência ao cara. Jogou uma partida como titular, bota pelo menos mais umas 3 partidas. O tempo que demorou. Na minha vez, Mendonça. Rossi não faz isso, né? 2-0? Não, Speed 1x0. Mendonça. A bola que encaixou, que botou pra dentro o goleiro do Flamengo é brincadeira. Ah, o né? Rossi? É brincadeira, né? Na minha vez ele não faz Algumas, isso. né? Algumas ele tem aceitado, né? Mas pra Embora eu mim ache ele um grande goleiro. Pra mim é um grande goleiro. Ah, bom, eu pensei que você ia dizer que Rossi. era... Não, pra mim é um grande goleiro. Pô, eu É. pensei que você ia meter que ele era ruim. Não, Então, é assim, um grande precisa dar uma sequência a alguém. O Ademir teve sequência, Pulga teve sequência. Por isso que eu falo do Kike Sanabria. teve sequência, Mesmo quando Sanabria foi não titular, teve. foi ruim, foi mal contra o Cruzeiro, mas o time todo foi mal. Irmão, as duas partidas, Fonte Nova, Botafogo, dia 30, aqui, e antes,
Coritiba, as 2 partidas é Sanabria Eu titular, também irmão. acho que ele deveria ser Sanabria nas duas titular, partidas. irmão. Dá uma sequência aí pra ele, pra ver como é que vai. Até porque vai parar, né? É, enfim. E outra coisa, pô. O Jean Lucas abaixo. Ele comprou a briga por quanto tempo? Cauli abaixo. Ele comprou a briga por quanto tempo? Caio Alexandre abaixo. Mingo. Yuri direto Mingo indo ele pra brinca até coletiva. hoje. Yuri direto indo pra coletiva, falando de números, falando de nada contra Caio. Mas Caio saiu, o time melhorou. O Acevedo foi pra lá e jogou melhor e tal. E aí? Aí precisou o cara machucar pra Eric ou Acevedo ter uma sequência. Aí Caio volta amanhã, joga 2 jogos, vai ser titular de novo. E Eric fica sem jogar, que você lembra? E quando Eric ele passa voltou, um mês aí você lembra, sem nem- quando ele voltou, Eric ficou acho que pelo menos 2 partidas sem sair do banco, Sim. né? Sem sair do banco. Eu acho que ele só não vai com o Caio e com a Acevedo de lateral na segunda-feira contra o Coritiba, porque o Caio vai voltar a treinar essa semana. Então, acredito que nesse tempo ele não já vai lançar o Caio Alexandre de titular direto. Pelo menos ele não fazia por isso. causa- E se aí levar, tá- bota no jogo. Não, é que a Não, questão é falta deve de, levar. a questão é falta de peças, né? Exato. Já tem Não, 2 mas, suspensos. assim, não acho que ele vai começar com o Caio Alexandre. Porque aí seria demais. Eu acho que o Acevedo vai de titular e ele vai com o Gilberto ou com o próprio Roman, que ele chega a citar também na, Com na o coletiva, Marcos né? Vitor, de repente, É. como lateral, até porque ele vai ter Iago do outro lado, que é muito ofensivo, talvez ele entre com o Marcos Vitor na direita. Eu não duvido ele entre com o Marcos Vitor ou com o próprio Roman na direita pelo desfalque de Juba do outro lado. Mas é isso. Vai ter que talvez chamar um garoto, né? E assim, eu acho que faltou talvez essa pergunta para o Rogério Ceni, sabe? Ele quebrou minha pergunta, que eu Não, ia perguntar de Marcos não. Vitor, ele já falou antes. Jogo contra o Cruzeiro, o Bahia toma 2 gols de jogadores da base do Cruzeiro. Tomou um gol hoje Mas vamos lá, do Ivan. Grêmio. Tomou um gol hoje do Grêmio. Mas vamos lá, Ivan. Cobrança de escanteio do menino da base. Às vezes, por gol mais... do outro menino da base. Eu entendo, mas às vezes também cabe um real de raciocínio antes da pergunta, que é um exemplo, e aí o chat, aquele chat fervoroso que já não gosta, ia estar aqui, Rogério deu no meio, Rogério fez não sei o que e tal. Tem 2 jogos que ele bota o Caio Suassuna, irmão. Tem 2 jogos que ele bota o moleque da base. Aí eu vou chegar na coletiva, Rogério... Peraí. Ele botou o moleque da base contra o Remo porque ele não, Botou? ele não tinha... Botou, ele Ivan. não tinha um jogador e hoje Não interessa. Não é como você falou. Não é solução. Não interessa, ele É colocou. espantalho. Não interessa, ele botou. Aí é isso que eu tô dizendo. Tipo, você vai pra uma pergunta de porque fulano utiliza a base, ciclano utiliza a base. Ele vai dizer, sim, eu botei. Entrou Caio Suassuna nos 2 jogos. O Del jogou contra o Fluminense. O que for, eu tô querendo dizer que ele tem um certo argumento hoje. Cabe você citar em um jogo que um moleque da base não entra. Mas em 2 jogos seguidos, o Caio Suassuna vem relacionado e entra nos jogos, a gente questiona antes do jogo por que o Cauê não vem. Aí ele fala, eu queria... É engraçado que todo mundo que não pode era quem ele queria botar. Era quem ele queria botar. Ele podia botar Lian, né? Se ele não tinha o Caio. Pronto. O Cauê Eu Fouquet, queria, ele podia mas trazer o Cauê é a direita, o Lian é o lado esquerdo. Né? Ele botou o Daqui a Lian na direita quando ele utilizou o Lian. pouco- O jogo que eu lembro do Lian aqui lá Contra na o Atlético de esquerda. Alagoinhas, ele botou na direita, no lugar Contra exatamente, o Atlético de Alagoense, ele podia botar Lian na lateral direita, pô. exatamente no lugar de Sanabria. Ele podia botar na lateral direita, E se ele, ele quisesse. e ele com o menino, ele tem por acaso isso? Ele joga o menino de qualquer jeito. Não sei, mas eu digo porque, tipo assim, não é só você chegar e falar assim, porque jogou o Gabriel Mack, porque jogou não sei quem. Quando do outro lado, beleza, coloca e mantém em outros jogos, né? Em outros jogos. Mas, tipo assim, não dava pra hoje você chegar e perguntar de uma base quando o Caio Suassuna entra em 2 jogos, né? Quando entra em 2 jogos. Eu não perguntaria. Eu não gastaria esse cartucho com essa pergunta. Eu acho que hoje foi muito do responder o torcedor se defendendo. Tipo, Baraúna pergunta se o trabalho dele bateu no teto. Entre aspas, a mesma pergunta da minha semana passada aqui, com relação de qual é o erro. É o Rogério que bate no teto com o seu trabalho? É a formação de elenco ou contratação que não é correta? É o time que para de jogar? O que é que houve? E ele joga a responsabilidade para ele, né? Ele joga para ele. E aí, assim, hoje, Baraúna pergunta se bateu no teto, o que é, quem é, se é o Grupo Sítio, o que foi, o Rogério roda, mas se defende o tempo todo. E na sequência eu venho e falo o seguinte, a gente pergunta se o trabalho bateu no teto, qual é o problema, e a outra, você entregaria? Você sairia? Ele só faltou ele dizer, não entrego, não saio. Agora ele deixou bem claro o seguinte,
Dinheiro? Não é, irmão. Pra quem fala assim, Rogério não sai por causa da multa, que não sei o quê. Ele deixa bem claro que ele abriria a mão da multa. Eu prefiro acreditar nas pessoas, né? Tipo, do que estar aqui julgando o caráter de alguém. Eu, até que se prove o contrário, eu prefiro acreditar nas pessoas. Se o cara bate no peito e fala, eu sou incapaz de fazer isso. Tem um lema de Paulo Cerqueira que eu acredito também, que é o eu só duvido que Deus peque, né? Mas, a princípio, eu prefiro acreditar no caráter das pessoas. E aí a galera do chat tá lembrando aqui que o Rogério, David Martins deveria ganhar mais minutos nesse meio campo e tal. O David Yuri já falou, o próprio Rogério, se tiver cabeça, não sei o que, vai embora. E depois Rogério, os esquece. jogadores todos. Ele precisa machucar, todos- ele precisa machucar pra Rogério lembrar dele. Não, David Martins, eu tô esperando daqui a uns 3 anos. Ele vai começar a ser titular em uma partida ou outra. Uns 3 anos e meio, 4 anos. Eu acho que o David Martins vai começar. Ele só vai ser citado quando ele se machucar. Aí ele não puder ir pro banco. Segunda-feira. Se ele se machucar, ele vai ser citado. Segunda-feira, eu até queria colocar o David Martins, que eu não tinha o Lá em o Curitiba, Nestor, né? Não tinha o Eric. Nestor, não tinha o Eric. Pensei em colocar o David Martins, mas já tinha feito Vai as levar e não mudanças. bota, né? Ah, Eu queria ter uma sexta mudança, essa é de Leal. tô vacinado. Você tem irmão. 5, Tô aí você queria ter a vacinado sexta. nisso aí, né? pois é. Você queria ter a sexta. Tem o Canu, vamos ouvir Não, também. eu concordo Canu, aqui né? com o que o Diego tá falando assim. A questão é que a base só é usada na crise. Ele não prepara Não. a base pra ir jogando aos poucos. Ou como, Sim. tipo assim, beleza, meu volante não tá bem, meu outro volante não tá bem, deixa eu testar o menino aqui da base. Pode ser que ele me dê como os portugueses gostam de falar, uma frescura. O próprio Furquim é exemplo, que hoje ele falou que tava machucado, mas não é de agora que a gente tá falando do Furquim, não, pô. O Ademir não vem jogando bem, o Kiki Oliveira não vem rendendo, e a gente vem falando, pô, porque o Furquim não tá aí pra poder ganhar a oportunidade. Se eu não tiver enganado, tem 2 partidas em casa, as 2 últimas em casa, eu falei, do Furquim. Pô, o Furquim poderia estar aqui ganhando oportunidade desse lado direito. Antes dessa lesão que ele teve na partida do Campeonato Brasileiro Sub-20. Antes que ele poderia estar aqui. E não se, tá. e se for questão de fase, gente, o Marinho já falou aqui, Roger tá numa fase muito boa no Sim. Sub-20. O Sub-20 tá no. O Roger voltou a jogar bola. Tá no sexto lugar, sexto ou quinto lugar no Campeonato Brasileiro. Hoje Sub-20. oitavo. Oitavo, Hoje caiu oitavo, porque depois Acho do que empate, empatou né? o último É. jogo, Mas Roger tá muito bem. É um jogador que pode ser utilizado. A gente sabe que tem talento. E o David, ele é pelo lado esquerdo, o Roger cai mais pro lado direito. Você tem um Gabriel Carioca, que também tem qualidade de jogar mais à frente até, mas é um meio campista de qualidade. E o Roger voltou a jogar bola. Pelo menos os últimos jogos que eu vi do Roger, o Roger voltou a jogar bola. Só outro detalhe. Eu já falei disso, de pegar a base e botar na fogueira. Um Juninho, que depois ele esqueceu, ele pegou o Juninho ano passado e meteu contra o Fluminense na Copa do Brasil quando ele tomou o gol. E, tipo, antes o Juninho não entrava nos jogos. E depois daquele jogo, o Juninho continuou sem entrar no jogo. Mas naquele dia, tipo, irmão, eu já fiz tudo que eu treinei, eu já coloquei quem eu pensei, agora é hora de apelar pra fé. Eu vou olhar pra alguém aqui inusitado, vou meter um Nidunitei, sei lá, vai que é dia desse moleque hoje, vai lá.